Olá, Oi, tudo tudo bem? bem? Me ouve Tudo... bem? Sim, tu me ouve bem? Muito bem. Ótimo, que Boa bom. noite. Boa noite. Deu tudo certo, que bom. Estamos aqui. Eu já tô, também tô com café, bem aquilo lá que eu falei. Vamos tomar um café e conversar, Maravilha. né? É, então, assim, eu já quero te agradecer imensamente, né? Generosamente por aceitar esse convite. Uma pessoa que nem te conhece chega lá no teu Instagram, né? E convida, enfim, assim, uma pessoa aleatória. Então, assim, muito obrigado. Para mim é uma honra gigantesca estar fazendo essa live contigo. Eu tenho te acompanhado desde março, desde quando começou toda essa pandemia, enfim. E, assim, eu amo o que tu fala, eu tenho gostado muito. Eu falei, gente, eu tenho que fazer uma live com a Asa. Não posso deixar de fazer. E agora também, né, junto com Nayara no Gerumar, assim, Nayara me presenteou com esse aceito, então tá lá pensando em estética africana e filosofia tem sido maravilhoso. Mas assim, só para te situar, né, de quem eu sou, aonde eu estou, então Vamos assim, lá. vamos lá, eu vou te situar. Eu estou em Florianópolis, né? Eu sou daqui, nasci aqui. Fiz o meu santo aqui também. Eu sou iniciado há 17 anos pela Logum Edé e né, não continuo na casa onde meu santo nasceu, enfim. É, Hoje eu sou não sou um órfão, mas assim, eu sou um quase sem casa, né? Enfim, tenho namorado algumas casas, mas eu estou, acho que, me fixando numa em São Paulo. É, e aqui eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado em artes visuais na Universidade do Estado de Santa Catarina, aonde esse grupo nasce, né? Esse grupo é coordenado pela minha orientadora, a professora Josiane Lampert, e ele se chama, né, Apotec. E a revista Apotec é esse lugar onde a gente abriga esses conhecimentos, enfim, artigos, entrevistas, traduções que a gente vem fazendo sobre arte e arte e educação numa perspectiva do ateliê de pintura. Então, a Apotec ele se encontrava, não se encontra mais por causa da pandemia, né? Semanalmente É. no ateliê de pintura. Então, assim, é um outro jeito de fazer pesquisa em arte e educação que parte das nossas experiências e práticas de ateliê, né? Então, esse é o nosso, isso é o que nos movimenta, estar junto, né? Enfim, algumas pessoas pintam, eu faço colagem, né? Mas sempre nessa perspectiva do ateliê, do artista professor. E Que daí maravilha. é um trabalho bem bacana. Então, aí esses somos nós, assim, né? Então eu acho não, tenho certeza que o teu pensamento, né, o que eu vinha ouvindo, assim, eu falo, gente, ela fala de ato político, de ato estético, né? E tudo isso, isso tem a ver com o que a gente pesquisa. Só que nós estamos num contexto sul do Brasil, né, com uma colonização europeia fortíssima, né? E ainda o pensamento é muito eurocentrado, né? Então, por mais que a gente esteja no ateliê, enfim, a arte que se estuda ainda é a arte europeia, né? Na universidade, nós temos uma professora só que pensa africanidades, no departamento de arte, então a gente ainda tem muita coisa para trabalhar e Há muito pensar. caminho a percorrer, né? Isso, Mas isso faz parte. Faz né? parte. É um cenário que se repete em outras partes, não só do Brasil, como do mundo. Então, Uhum. o importante é justamente que espaços como esse sejam estipulados, possíveis, espaços de diálogo, e justamente, então, agradecer a escuta e também a confiança na minha palavra. Assim, isso é muito importante para quem está pensando filosofias africanas, autorreferenciadas, a gente entende que a palavra é uma entidade. Uhum. Então, quando vocês abrem esse espaço acadêmico também, mas também um espaço outro, né? O próprio formato de live quebra muito essa rigidez acadêmica e tem que quebrar mesmo.
A gente precisa conversar também sobre isso, sobre esses cânones e esses protocolos, como é que isso funciona. Mas eu vejo o convite como um convite a um diálogo de pares meus que reconhecem a minha competência, que reconhecem o meu trabalho e que, independente da região em que estejam, estão dispostos a discutir como iguais, como dois doutores que pensam arte, filosofia e tudo mais. Então, para mim, isso é muito prazeroso, porque muitas vezes ainda há uma ideia de disputa de lugares, de disputa de poder, como se a proposta de pensar a pluriversalidade de alguma forma limitasse os pensamentos universais. Na verdade, não. Quem constrói a sua vida acadêmica em torno de pensamentos universais entenda que não há uma deslegitimação. Só que deve haver um entendimento que a universalidade é uma perspectiva dentro de um pluriverso de possibilidades de entender o mundo. E aí é uma questão de, né, temos espaço para todos? Essa é a pergunta que talvez temos que nos perguntar. Há espaço para todos? Estamos dispostos a ter espaço para todos e reconhecer? Então, esse convite eu recebo com essa responsabilidade, assim, porque eu sei também que talvez eu esteja abrindo espaço para outras discussões, de outros debates, não só afro-referenciados, mas de outras ordens, que a partir daqui possam vir ser plantados também. Né? Então, eu desejo que as minhas palavras sejam movimentos. Serão, já tenho certeza que serão, né? Eu acho que tu pode se apresentar, né? A gente tem adotado isso, assim, o convidado ele se apresenta, fala o que quer sobre si, ou ou também se não quiser falar sobre si, já pode chegar direto no assunto. Mas eu acho importante que tu diga quem é Asa. Eu já sei, né? Mas assim, eu acho que as pessoas que... Eu acho que a gente está trazendo um outro público também, né? E isso é bacana. Sim. Né? Então eu acho interessante que tu fale quem tu é, do teu mestrado, do teu doutorado, do teu pós-doutorado, e se já saiu o artigo do pós-doc, né? Beleza. Eu sou Asa Njeri, sou professora doutora em literaturas africanas e pós-doutora em filosofia africana. Minha vida acadêmica gira em torno da UFRJ e atualmente eu coordeno 2 núcleos de pesquisa lá, dentro de 2 laboratórios na instituição. O primeiro núcleo é o núcleo de estudos geracionais sobre raça, artes, e aí esse nosso diálogo, religião e história, que fica situado dentro do laboratório de histórias das experiências religiosas, né, lá na FRJ. E eu também coordeno outro núcleo de pesquisa, que é o de filosofia política africana, que está situado dentro do laboratório Gerumar, também na UFRJ. Então, a minha vida acadêmica, ela gira, atual, ela gira em torno disso, mas eu sou professora, dou aula em universidades particulares, enfim, faço outras coisas para ganhar a vida financeiramente. Mas, academicamente, as minhas pesquisas giram em torno disso, assim como as pesquisas de mulherismo africana também, gira em torno desses núcleos e também das práticas que são o ciclo mulherista africano, que atualmente está suspenso, né, pela pandemia, mas eu caminho por esses percursos. E a minha formação, eu estudo África, inicialmente literatura, pintura e história desde a graduação, e depois, conforme eu fui avançando nas graduações, né, eu fui ampliando esses horizontes até chegar na filosofia. Então, eu comecei na iniciação científica em 2004, ainda era uma graduanda, eu tinha 17 anos, e eu comecei ali a estudar poesia moçambicana, sobretudo José Craveirinha, em diálogo com Malangatana Valente. Os dois são de Moçambique, os dois passaram por esse período de guerra, os dois estão ali na fundação dessa literatura, dita literatura genuinamente moçambicana em língua portuguesa, e foi ali que começou o meu percurso. E de lá eu fui estudar o mestrado em literaturas africanas, também pensando poesia de guerra e pós-guerra, sobretudo Guita Júnior, um poeta moçambicano. Depois eu fiz um doutorado também em literaturas africanas. E depois de atuar um pouco, eu fui para o pós-doutorado em filosofia africana. E no pós-doutorado eu comecei a resgatar
os conceitos que eu tinha apresentado para pensar a literatura africana do guerra e dos pós-guerra. Por quê? Porque, de alguma forma, eu comecei a perceber que não dependia da questão geográfica e cultural. Tinha uma coisa maior que fazia com que aquela experiência, daquele presságio de abismo, daquela fragmentar do ser, que o Gita Júnior e os outros poetas sentiram naquele período, passando uma moto, gente, sentiram naquele período de guerra e pós-guerra, é muito semelhante, guardadas, né, as proporções geopolíticas e tudo mais, territoriais e tal, mas é muito semelhante à mesma sensação de presságio de abismo que nós, população negra, sentimos aqui. Então eu vou fazer uma série de resgates e no final eu vou pensar quais são os caminhos de reumanização do sujeito negro, em primeiro lugar, e da população negra, da população brasileira de maneira geral, a partir de referências afroperspectivadas, apesar de eu dialogar muito com nomes como Eduardo Said, Roland Barthes, né, Todorov, que são nomes, né, que não estão ali, não são africanos, não são negros, mas busco também ter uma base calcada num olhar afro-referenciado para a análise. Então, é porque eu acho que vários olhares pluriperspectivados, fazem dessa análise mais sólida, né? Então, é mais ou menos esse o meu percurso. E, falando do artigo de pós-doutorado, estou no aguardo, ansiosamente, que eu enviei. Já fui aprovada, já passei pelo rito, e aí a gente envia para publicação e tudo mais, e estou aguardando ansiosamente a publicação oficial pela revista oficial da casa, né, onde eu estudei. Vamos aguardar. Falei pra caramba, né, gente? Falo muito. Não, assim, eu também falo bastante, vê que a minha apresentação é uma coisa gigantesca, então acho que não tem problema. A gente se interrompe, tá tudo certo, não tem problema. Ai, Márcia. Vamos lá. Somos família, né? Somos família. Assim, eu queria que tu começasse falando um pouco, ou muito, sobre essa questão pluriversal. Eu acho que é interessante para nós entendermos, né, essa perspectiva pluriversal, até porque estamos na área de arte, então, assim, a arte já traz essa demanda de pensamento pluriversal, né? E a gente trabalha com pesquisa em arte. A maioria das metodologias dentro da Apotec são pesquisas em arte, né? Ou seja, a gente pensa a arte através e com arte, né? As pesquisas nascem geralmente das nossas experiências com o campo da arte. E isso acaba sendo nos levando para muitos caminhos. Por isso que eu mesmo demorei muito para definir o meu objeto de estudo. Acho que até hoje eu nem sei o que é ainda. Você sabe que fica, qual é o teu objeto de estudo? Qual é a tua hipótese? Você já ficava maluco com tudo isso. Eu digo, acho que eu não estou entendendo o que eles estão. Eu me solidarizo. Então ótimo. Me solidarizo totalmente. De vez em quando eu dou uma olhadinha para minha tese, eu falo, onde é que está o objeto de estudo? Onde é que está a hipótese? Onde é que está tudo isso que o povo me pergunta? E como é que na hora eu dei conta de responder, né? Então você acha que eu inventei também. Inventei lá. E nem como a gente estuda, a gente sabe dizer um pouco o que é. Mas assim, eu queria que tu falasse esse pluriversal, assim. Primeiro eu acho que é importante as pessoas entenderem o que é uma filosofia afro-referencial. Pensando em Brasil, né? Eu costumo dizer, gente, por mais que, né, a gente tenha essas questões eurocentradas, eurocêntricas, enfim, tudo isso, eu falo, gente, Brasil é África e povos originários, né? A nossa cultura é toda constituída com isso, é só olhar, né? E então, assim, que tu explicasse um pouco o que é essa filosofia afro-referenciada, para a gente começar, acho que começamos partindo daí. Sim. E o que a África pode nos ensinar. Até hoje chegou um livro do Paulo Freire para mim que eu pedi, que está aqui, ó. Vou mostrar, eu achei bem interessante. Paulo Freire, a África ensinando a gente. Acho que depois tu poderia falar um pouquinho de Paulo Freire também, que eu já vi que fala que tem uma crítica a ele, eu fiquei bem curioso. Não é uma crítica, eu me nutro de Paulo Freire, eu acho que ele é um lugar de agência também para pensar,
mas eu acho sempre que a gente tem que ter um olhar crítico a tudo que nós lemos. Então, não é uma crítica ao Paulo Freire em si, mas um olhar lúcido e crítico sobre todos os livros que nós lemos ao longo da nossa existência. Então, eu leio e, na verdade, acredito em muitas das possibilidades que ele nos apresenta, né? Ele é um grande pensador da educação e negá-lo também é um pouco anacrônico, incoerente, então, não longe de mim. Sim, 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 sim. Mas vamos lá, olha, vou Vamos lá. aproveitar, porque eu esqueci de falar que eu tenho um canal no YouTube. Não, eu ia te lembrar de tudo isso. O canal, o curso, o Instagram, pode deixar que eu vou te lembrar de tudo isso. Mas se tu quiser falar agora, bora lá. Não, gente, eu só lembrei, por quê? Porque tem um vídeo no canal, o canal Azingeri, chamado Educação Pluriversal. Esse é um vídeo que eu desdobro mesmo uma reflexão sobre isso e vai com certeza agregar a quem se interessar sobre o tema, vai agregar a entender um pouco melhor lá, porque não se esgota aqui, né? Mas de maneira bem rápida, a pluriversalidade, ela é uma perspectiva apresentada por um filósofo sul-africano, um professor, ele se chama Mogobe Ramose. Né? Ele apresenta uma série de filosofias, inclusive ele categoriza uma filosofia que todo mundo conhece, mas não sabe muito bem que é uma filosofia africana, que é a filosofia Ubuntu. Né? É uma filosofia dos povos Banto, e uma das pessoas que categoriza essa filosofia, não é que cria, né? Ele categoriza algo que já é ali dado naquela comunidade. É também o professor Mogobe Ramose. Então, ele, numa das suas discussões, ele vai dizer que a filosofia, ela não é universal. Ela, na verdade, é pluriversal, porque a filosofia é uma reflexão, uma série, um conjunto de reflexões oriundas do modo de existir do ser humano. Então, não é possível que o modo de existir greco-romano seja o único modo que possa se estabelecer como experiência de olhar ético e estético para um pluriverso de pessoas dentro desse mundo. E aí você pode dizer, mas não, a filosofia ocidental está falando pela filosofia ocidental. Não, tudo bem, só que a filosofia ocidental, ela não fala só por si. Ela fala por si no sentido de são filosofias anglo-europeias, geograficamente, geopoliticamente, mas por conta das suas fronteiras fluidas do Ocidente. Que fronteiras fluidas são essas? São as fronteiras estendidas pela indústria cultural, e a arte, ela é agente da indústria cultural, a gente não pode negar isso. Ela não só está na indústria cultural, como ela é uma das principais agentes dessa indústria. Né? Isso não pode ser negado. O capitalismo, o poder do capital, também faz com que essas fronteiras sejam fluidas, e tudo isso que a gente chama de inovação, tecnologia, globalização, todos esses aparatos tecnológicos que permitem que nós dois estejamos aqui, eu aqui no Rio de Janeiro, você aí no Sul, Santa Catarina, e nós dois estejamos nos falando. Então, esses braços, vamos dizer, fazem com que o Ocidente, com toda a sua perspectiva, que é uma perspectiva oriunda de mentes ocidentais, com experiências ocidentais, com espectro de beleza, de entendimento, de bom e certo, com espectro civilizatório de uma experiência que é muito territorialmente localizável e expandida por conta desses fenômenos, indústria cultural, capital e essa globalização tecnológica, para as nossas fronteiras fluidas. Nós estamos nessas fronteiras fluidas. Né? O Brasil, quando a gente olha o mapa, e a gente sabe, o Sul ele está mais eurocêntrico fenotipicamente. Mas você não pode negar toda a construção histórica da população originária e negra que estavam aí. E que se não estão mais aí é porque elas foram assassinadas. E se foram assassinadas, precisamos conversar sobre isso. Não? Porque tem alguma coisa errada aí. Quer então, ver o que tem? Desculpa. Nada. Olha só, nós temos um museu que se chama Museu do Homem do Sambaqui, tá? Que eram os povos originários que aqui viviam, né, em toda a costa brasileira. E esse museu ele está localizado numa escola jesuíta. Uma escola particular, de uma elite branca,
né? E que fica quase inacessível. E é um museu onde conta a história. É um museu, seria um museu natural daqui, né? Então, assim, e fica no centro da cidade, num bairro muito nobre, né? Então, olha como isso se constitui, né? Olha onde Olha a está. semiótica, né? Porque isso é semiótica pura. Eu gosto muito de trabalhar com a semiótica, porque ela é muito importante. Entender o poder semiótico da arte e poder entender o poder semiótico da palavra, da construção dos símbolos, é com certeza uma grande agência, um grande instrumento para fazer uma mudança do status quo social. Porque não adianta só a gente mudar a parte econômica, mudar outras partes, se não houver uma mudança na mentalidade coletiva. E para haver essa mudança, a gente tem que trabalhar a semiótica. Não tem como, né? E aí é por isso que eu trabalho muito com a estética, essas coisas, embora não seja a minha área de estética, como você mesmo falou. Quem cuida da área de estética no Laboratório Gerumar é a professora Nayara Paula, que é incrível, uma referência para mim, filósofa negra, filósofa de formação, né? Como eu, que vim da letras e me joguei na filosofia. Então, também é uma referência no assunto. Mas eu estou ali transitando muito por causa desse trabalho com o teatro. Eu sou crítica teatral, assino uma coluna toda quarta-feira no site Rio em Cena, e também faço parte de um grupo de teatro e de produção cultural, que é o Grupo EMU, e eu trabalho como interface crítica desse grupo, faço crítica, trabalho com Segunda Black, que é um outro projeto premiado com o Shell, enfim. Então, só para dizer que eu me interesso por esse poder político que a arte tem, né? E eu acho que a gente também, como seres políticos, nós deveríamos estar mais atentos a isso, né? Então, passa por aí. Então, na verdade, pensar a pluriversalidade, pensar esse lugar da arte, pensar a construção dos símbolos, é, na verdade, pensar algum tipo de mudança para esse status social que a gente vive. Porque, aí voltando a dizer, por mais que eu esteja numa região que popularmente é majoritariamente negra e você esteja numa região que popularmente é majoritariamente branca, nós precisamos também conversar sobre o que é ser branco e o que é ser negro no Brasil. Né? Eu entendo que há aí pessoas com descendentes diretos de europeus, assim, sem miscigenação, porque os avós, enfim, vieram e tudo mais e construíram. Mas a maior parte das pessoas brancas, quando a gente olha para o cenário nacional, essas pessoas elas não são brancas hegemônicas. Elas são o que a própria categoria do Ocidente chama de latino-americanos. Né? E isso causa também uma confusão mental na gente, porque o que acontece? O Brasil tem uma perspectiva universal de educação, por exemplo, e aí pensando a arte e educação. E então essa educação nos oferece um arcabouço de informações para a gente lidar ao longo da nossa vida, né, acessar diante dos dramas das nossas existências. Então essa escola fornece para a gente esse arcabouço, só que esse arcabouço parte somente da perspectiva universal, somente do olhar que tem como base, parâmetro, a experiência anglo-europeia e também a experiência das pessoas brancas que estão nas fronteiras fluidas. É importante entender isso, porque aí nessas pessoas brancas de fronteiras fluidas tem muita coisa a ser discutida e que não se esgota aqui. Né? E, inclusive, não sou eu a agente dessa conversa. Né? Eu sou só uma inspiradora a ela, mas não está no meu lugar também. Mas tem que ser conversado também que performance é essa, né? Que a gente está fazendo aí social. Mas por que essa performance acontece? Eu acho que, na verdade, também temos que pensar isso. Essa performance acontece porque a nossa educação tem essa agenda eurocêntrica universal. Então, o que acontece com isso na sociedade brasileira como um todo? Nós, quando vamos lidar na nossa existência e acessamos algum problema, estamos diante de algum drama do nosso existir, seja ele qual for, nós vamos lidar com esse drama de acordo com o arcabouço de informações que nos foram dados ao longo da vida. E a escola foi uma agência desses arcabouços. Pessoas negras no Brasil, que têm essa educação eurocêntrica, universalizante, elas aprendem essa educação, elas acessam essa educação e muitas das vezes elas se constroem também por essa educação.
Mas nós também nos educamos por outros espaços que não são apenas esses hegemônicos. Espaço que o Abdias Nascimento chama de espaços de aquilombamento. Então, a gente também se educa ética e esteticamente, comportamentalmente, dentro das nossas famílias negras, seja elas da configuração que for. Família só de vó, família só de mulheres, família com pai, sem pai. Não, são nessas famílias negras que a gente aprende um conjunto de valores que também vão ser agregados à nossa existência como um arcabouço para lidar com esses dramas. A gente acessa isso no terreiro, a gente acessa isso na rua, a gente acessa isso no quintal da nossa família, principalmente famílias negras que moram em todo, né, maioria no mesmo quintal. A gente acessa isso em igrejas evangélicas, neopentecostais, de maioria negra, de comunidade. A gente sabe que a dinâmica hierárquica de relação social nessas igrejas é diferente, e eu não estou falando do pastor, são dos membros da comunidade. O que eu quero dizer com isso é que nós, pessoas negras, acessamos outros viés de educação que constroem o nosso ser. E é por isso que as pessoas dizem assim, as pessoas negras são muito resilientes, elas têm jogo de cintura. Não, é que nós não ficamos apenas presos no conjunto limitante da educação escolar, que só nos apresenta uma possibilidade de resolver esses problemas. E aí, diante dos dramas de existir, a gente acaba acessando empiricamente outras experiências que nos ajudam a passar por isso. O que acontece com a outra parte da população não negra ou não indígena que passa por coisas bem parecidas? Ficam apenas acessando uma educação que fala de si, da sua história, do seu caminho, da sua estética, da sua ética, Uma educação que fala só de si, e aí tem uma experiência em casa que é calcada na experiência de si, porque a família é branca, isso não é um problema, é uma experiência de si. Frequenta lugares com a experiência de si, ou seja, estas pessoas não negras e não indígenas, elas acabam sendo mais limitadas no acesso do arcabouço de questões que ela poderia acessar. E por que isso acontece? Porque a própria mentalidade eurocêntrica não legitima e não reconhece nada que não parta de sua própria cabeça. Então, a filosofia africana não existe porque a filosofia é grega. E aí desqualifica não só a África, mas desqualifica toda a filosofia oriental, desqualifica filosofias aborígenes, desqualifica filosofias ameríndias. Entende o processo? Eu estou falando assim de maneira tão longa e ampla e sem fechar, porque eu não acho que essa discussão seja uma discussão que somente eu seja a gente. Né? Pelo contrário, é tão complexo e tão amplo que a gente precisa conversar como um todo. Porque aplicar uma educação pluriversal dentro das nossas vidas sociais, educacionais, o que for, na arte, faz com que todas as pessoas tenham um aumento no seu arcabouço de conhecimento, para que, diante dos diversos dramas do existir, a gente possa acessar um pluriverso de possibilidades para lidar com eles, e assim ficarmos vivos, sacou? É por aí que caminha. Sabe que, assim, mesmo para mim, que sou uma pessoa de terreiro... O povo não está falando nada, deve ter pensado, gente, que mulher maluca. Não. Eu acho que o povo está... eu acho que, assim, eu fico pensando o seguinte, é bem difícil, eu acho que é um pensamento extremamente difícil. Por quê? Eu vou explicar por quê. É difícil, mas não é. Eu acho que a nossa constituição enquanto existência, porque veja bem, eu acho que a gente tem que começar primeiro falando de si, porque a decolonização tem que acontecer aqui para depois, né, lá fora. Exatamente. Né? Tem que acontecer aqui. Então, assim, eu sempre faço exercício. Quem é Fábio, né? Fábio, eu sou branco, mas assim, aos 5 anos de idade eu vim morar num lugar que aqui a gente não tem o conceito de periferia nem de subúrbio. Mas seria isso, né? Vim para o subúrbio, para um conjunto habitacional, onde os meus vizinhos são pretos. Na frente da minha casa tem um terreiro de umbanda, de um cara que é gay. Então, aos 5 anos de idade eu começo a ver tudo isso. E aí eu vou me constituindo nisso. Então, assim, para mim, muitas coisas
elas acontecem, né? Então, assim, a Umbanda está presente na minha vida desde sempre. Eu, com 10 anos de idade, eu já estava lá no terreiro. Minha família é católica, né? Mas eu pude ir, né? Eu pude ir, teve uma crisezinha ou outra, né? Porque fui, enfim. Depois viro gay, entendeu? Então, assim, mas também não teve problema nenhum. É, e aí a gente também vai vendo, né? Enquanto o homem tá branco, mas gay, mas de terreiro, né? Porque veja bem, o que eu, branquero, estou fazendo lá no terreiro. Sendo que aqui em Floripa, candomblé é uma coisa extremamente jovem. Porque aqui nós temos uma outra constituição afro-religiosa. Né? O candomblé aqui, eu tenho 17 anos, o candomblé aqui deve ter 40 anos, de uma casa que tem como raiz o Gantuá. Né? Sim. Então, né, olha como se constitui. Né? E também, assim, eu estou em Floripa, que é no meio, entre Paraná e Rio Grande do Sul. Então, é uma coisa no meio. Né? Culturalmente, Floripa também se constitui de uma forma bem, bem diferente do Rio Grande do Sul e de Curitiba. Que as coisas aqui não passam, mas não param, entendeu? O show, o acesso à cultura mesmo, assim, porque é um lugar de praia, né? As pessoas vêm para passar festa. Então aqui a gente vive com isso, assim, né? E aí, eu já me perdi todo no que eu estava falando, porque eu sou assim. Não, mas assim, a questão da classe que você está falando é uma questão também muito importante quando a gente vai analisar o Brasil. A gente, do mesmo jeito que a gente não pode pensar enquanto pessoas afro-brasileiras, africanas na diáspora brasileira, ou qualquer coisa, só pensar na raiz africana e desqualificar o Brasil, porque isso também é anacrônico. Eu não posso achar que agora eu sou uma africana da diáspora, que eu não vivo mais no Brasil, porque a minha diáspora é o Brasil. Né? A gente não pode viver fora da nossa realidade. E quando se trata disso, a gente também tem as pessoas que são brancas e que são pobres nessa realidade, porque o próprio capitalismo não tem como dar conta de todas as pessoas brancas serem ricas, porque o capitalismo é isso, né? E isso está para além, inclusive, das pessoas pretas. A questão é que o capitalismo ele usa o racismo quanto alicerce. E ele usa toda a estrutura hierárquica ocidental como alicerce. E aí, se me permite, no pós-doutorado, eu metaforizei algumas coisas por causa da arte, né? Eu gosto de arte e tal, eu acho que a arte é muito poderosa. Eu ia pedir para tu falar essa metáfora. Dessa metáfora, porque é isso, é falar do Ocidente. Que eu estou olhando para cá porque eu vejo o que o povo, né, que tem uma galera do nosso grupo que ajuda nas perguntas, que são os orientandos de mestrado e doutorado, né, da professora Jocely. Então eu olho para cá porque eles escrevem aqui. Eles estão falando que acho que o teu microfone está batendo. Daí tá fazendo barulho. Deve ser mesmo. Eu vou ficar segurando aqui então. Porque eu estou com um cordão aí, pode estar batendo. Eu seguro aqui. Mas bora lá, fala metáfora. Eu adoro essa metáfora. Isso. Não, vamos pensar o Ocidente mesmo, assim, porque eu acho que, e como eu falei, eu não estou dialogando sozinha. Isso faz parte de todo um contínuo de pessoas intelectuais, enfim, sociólogos, historiadores que pensam a decolonialidade, mas também eu me alinho aos estudos africanos, que são estudos afrocêntricos mesmo, que existem em vários lugares, inclusive Estados Unidos, porque há esse diálogo aí, né? Então, pensando nisso, o Quijano, ele pensa muito nesse senhor, ele não usa esse termo, mas ele pensa num senhor do Ocidente, né, para quem a máquina ocidental estaria. E o que é o Ocidente? O Ocidente é o que eu já expliquei, geograficamente, politicamente, ele é anglo-europeu, mas ele tem as fronteiras fluidas na qual nós, latino-americanos, que é uma categoria ocidental, estamos. Né? Mesmo que não aceitemos, mas nós estamos. Né? Aquele filme Bacurau mostra um pouco disso. Né? Enfim, só para usar outro exemplo de arte. Então, pensando nisso, eu fui buscar no filme do Martin Scorsese, que é o Lobo de Wall Street, o personagem principal, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, que é o personagem Jordan Belfort. Esse personagem eu entendi como um arquétipo
do que, né, os pensadores decoloniais chamariam de Senhor do Ocidente, né, que é, vamos lá, o personagem Leonardo DiCaprio. Quem não viu o filme, assista, vale muito a pena. Que é aquele homem hegemonicamente bonito, né? Então ele é louro de olho azul, e assim, me desculpa, você é louro, tem olhos claros aí, mas às vezes a pessoa é loura de olho azul e mais nada. Eu sou gay não, pobre. Mas é isso. Às vezes a pessoa é loura de olho azul, mas é só isso, não tem nenhum preenchimento de beleza, né? Mas ela está ali na escala da humanidade do belo. O monstro do Ocidente tem um tentáculo bem grande para mim apontado assim, sabe? Não há dúvida. Eu não tenho dúvida disso. Porque ele tem tentáculos para qualquer pessoa que não esteja ali dentro da escala da humanidade dele. Né? E isso dá conta de um pluriverso, porque justamente o Senhor do Ocidente ele é universal e ele não tem como dar conta de um pluriverso de pessoas. Então, todo o outro, e aí pensando com Bakhtin mesmo, né, a outridade, todo outro que não é este eu, né, Jordan Belfort, vai ser atacado de alguma forma na sua existência, porque faz parte do ethos ocidental, que é um ethos calcado em roubar, matar, destruir, dominar, alienar, apropriar e colonizar. E ele faz isso não só com nós, né, todos, conosco, né, as pessoas todas em geral, independente das suas compreensões, mas pessoas que de alguma forma se afastam desse Senhor do Ocidente em gênero, classe, em biotipo, fenotipo, em cultura, em território, em uma série de religião, em uma série de questões dinâmicos desse ser. Então, este Senhor vai agir enquanto um inimigo, enquanto um outro passível a ser dominado, explorado e tudo isso. E isso, gente, trazendo mais uma vez a arte para essa discussão, isso se dá na indústria cultural ao ponto de eles fazerem repetidamente filmes, né, produções cinematográficas em que os alienígenas chegam aqui enquanto reflexo desse comportamento ocidental. Né? Tirando o ET e, sei lá, algum outro aí que eu não me lembro, mas a maior parte dos filmes de interação, né, intergaláctica entre nós e os alienígenas vêm roubar, matar, destruir, colonizar, dominar, entendeu? Para mim, é algo aí que Freud pode, inclusive, explicar. Sim. Mesmo? Essas projeções, assim, né? Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque esse Senhor do Ocidente, esse arquétipo, ele vai controlar de maneira dinâmica as nossas existências dentro desse Ocidente e das suas fronteiras fluidas. E é claro que essas existências também estão sendo atravessadas por um conjunto cultural, e normalmente é pluricultural, né? E um conjunto territorial, porque nós estamos localizados em algum lugar sempre. Ninguém está deslocalizado. Todo mundo é localizado em algum lugar, de alguma forma e em algum tempo, né? Então, é importante pensar esses fenômenos. Então, o que eu quero dizer com isso? É que quanto mais nós nos afastemos do Senhor do Ocidente, e aí depende da dinâmica de fenômeno que você está analisando. Então, eu quero analisar em relação à questão feminina. Eu quero conversar sobre a questão de idade. Eu quero conversar. Aplique o fenômeno de análise que você está interessado. E verifique se esse fenômeno de análise não te localiza em algum grau de maneira dinâmica nessa escala de humanidade. E quando se trata de pessoas negras, afro-brasileiras, né, latino-americanas, em contexto, por exemplo, de pandemia, nós nem somos nem entramos nessa classe aí de humanidade, nós não estamos. E isso independente do seu dinheiro e independente do seu diploma. E por que isso acontece? Porque o fenômeno do racismo, esse genocídio... Ui, meu brinco caiu. Esse genocídio do povo negro, ele perpassa todas essas outras instâncias. E ele vai se utilizar da classe, do gênero, como tentáculos mesmo, para poder executar a sua ação de morte física, mental, espiritual, pós-espiritual, inclusive, cultural e religiosa. E outras mais. Não sei se eu me fiz escura. Adoro. Quando a coisa fica preta, que ela fica boa, né? É isso.
Quando a coisa fica preta, ela fica boa. Mas deixa eu só, eu acho que agora eu consegui um pouco conectar. Gente, é muita coisa, assim, é muito pensamento. A gente vai ficando. É isso, né? É isso. Mas, assim, veja bem, para nós que nos constituímos assim, eu acho que independente da nossa melanina, porque eu acho que né, nesse país nós todos nascemos branco, hétero, né? E isso é um problema de educação. É por isso né? que a gente não pode nunca perder de vista a educação. Né? Sim. E eu acho que não só a educação, mas a educação e a arte, eu defendo isso. Uhum. Porque, por mais que a gente possa pensar em políticas de ruptura, de ordem que seja, qualquer ordem, a política que você quiser, nós sempre precisamos pensar o que acontece o pós-ruptura. E o que sustenta normalmente o pós-ruptura são os arcabouços civilizatórios que estão ali e são os arcabouços culturais e educacionais que aquele grupo partilha. Se você não pensar nisso, às vezes o pós é um pouco mais dramático. E eu falo isso enquanto uma estudiosa do continente africano. E a gente sabe que. E eu não estou dizendo que eles não fizeram uma organização para o pós. Não estou falando isso. Eu estou dizendo, na verdade, é que a organização para o pós, né, independência que eles planejaram foram atravessadas por planos ocidentais do que seria esse pós-independência. Então, nós precisamos ficar muito atentos à teia da história para que também qualquer movimento de ruptura, de qualquer ordem que seja, também não seja utilizado por essas mesmas máquinas ocidentais que tem muito interesse num país em que tem uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, assim como uma das maiores florestas do planeta. Então, sejamos um pouco mais responsáveis e maduros nesse tipo de discussão sobre rupturas, né, como pilulam nas internets da vida. Mas daí, assim, ó, veja bem, voltando um pouquinho para aquele nosso pensamento de uma educação pluriversal, enfim, ou como até formar pessoas docentes nessa perspectiva, porque quando eu me penso nesse lugar, né, pessoa de terreiro, que vem acompanhando, né, tu, Catiúcia, Nayara, enfim, toda essa galera que começa a pensar isso e ler isso também, como às vezes, mesmo para mim que tem uma experiência bastante longa de terreiro, não são só 17 anos de iniciado, mas conta todo o tempo de Com Umbanda. certeza, o tempo de abianato, tudo isso conta. Sim. E mesmo a gente, assim, as minhas grandes crises com as casas de santos, às vezes, eram, né, não que elas não possam ser, mas que elas também estão nesse mundo, invadidas por esse ocidentalismo, né, e por essa visão outra que não é afro-referenciada, né, que acaba invadindo e tomando conta desses espaços que deveriam ser espaços de resistência a todo esse ocidente, né? Mas, enfim, a gente está aí, como tu falou, a gente tá aí, isso essa crítica é uma crítica profunda, inclusive, é uma crítica que não, eu não faço essa crítica diretamente, até porque eu não tenho nem sequer voz, né? Eu ainda sou uma Bian, estou lá num caminho, mas, por exemplo, o professor Jairo, Jairo Pereira, o professor Juan Flores, são pessoas que estão ali muito mais capacitadas. O professor Jairo, por exemplo, ele fala que os babalorixás e alorixás, as pessoas, os zeladores dos terreiros, eles precisam se entender enquanto zeladores civilizatórios. Eles precisam entender que há ali uma matriz civilizatória africana, afro-brasileira, que deve ser preservada pela própria vida daquele existir de prática espiritual. Né? Então, na verdade, estou falando isso por quê? Porque é uma discussão importantíssima e uma discussão que está sendo trazida também, fomentada por pessoas muito competentes, como o professor Juan Flores, o professor Jairo Pereira, e que é importante as pessoas ficarem atentas também. E eu falo isso enquanto uma mulher que é filha de Oiá, uma Abiã, que frequenta um terreiro, o Ilê Axé Ogum Alacorô, eu sou irmã de santo da Catiúcia, ela é minha Ibome, então que tenho também uma responsabilidade quando eu falo e faço qualquer crítica em relação ao culto, que eu respeito e entendo a hierarquia também. Né? Então tem também esse lugar. Eu sei que há uma hierarquia entre eu e você espiritual por conta de um tempo de experiência. E a África, ela tem uma relação com o tempo de experiência.
né? Nós somos iniciáticos, nós passamos por ciclos. Então é por isso que a senioridade é muito importante dentro das filosofias africanas, dentro dos pensamentos afro-referenciados, dentro dos valores civilizatórios africanos que a professora Zoilda nos apresenta, por exemplo, a Zoilda Trindade. Por quê? Porque quanto mais tempo você tem na existência deste plano, mais acúmulo de experiência você tem. E essa experiência real, sentida na carcaça do seu corpo, porque nós experienciamos tudo pelo corpo. A gente não pode ignorar o corpo dessa conversa de forma alguma. Então, essas experiências que deixam marcas, né, mentais, biológicas, físicas, são experiências extremamente valorosas diante dos problemas do nosso existir. Porque, no final das contas, é isso. Nós precisamos lidar com equilíbrio diante dos problemas do nosso existir. E é para isso que a educação serve, é para isso que a escola serve, e é para isso também que a comunidade, enquanto sociedade, também serve. Para dar conta, apoiar. É por isso que existe segurança social, é por isso que deveria existir segurança. Realmente, a gente sabe que essa segurança é para uns só, para outros é extermínio. Enfim, essa discussão caminha por esse lugar. Sim. Pronto, já descobri um monte de coisa, até de Oiá. Eu, como um bom filho de Logoedé, eu amo as mulheres de Oiá, né? Oiá foi matriz gestora de Logoedé, né? Exatamente. Enfim, mas nós vamos falar dessa mitologia que ela é muito longa, né? E também que eu tenho... Esse final de semana eu passei numa imersão num curso online que o professor Sidney estava dando sobre epistemologia de terreiro. Eu estava... Acompanhei. Foi bom, gostou? Ele é incrível, né? Ele é a pessoa que eu tenho namorado bastante para ser meu pai santo. Né? Então, olha, a gente tem uma conversa bem próxima. Hoje eu conversei com ele, já visitei a casa dele, fiz o curso maravilhoso, né? E eu trouxe para ele que isso, assim, a gente precisa pensar também em recontar as histórias dos orixás, porque elas estão ocidentalizadas também. Com todo o respeito que eu tenho a Pierre Verger e companhia, são bastante problemáticas. Sim. Mas e é isso. Mas, por exemplo, o Luiz Rufino e o Antônio Simas, eles trazem pesquisas muito interessantes, repensando esse lugar, fazendo críticas a esse lugar e a essa construção arquetípica, construída, assim, por um olhar que parte de uma agência e de uma experiência ocidental, por exemplo, como o do Verger, para uma experiência que não tem nada de ocidental, que inclusive está baseado em outros valores, porque de maneira geral o Ocidente não considera o corpo, ele considera apenas a razão, ele manda para conter a emoção e jogar o espírito para o pós-vida. A África não vai dizer isso. A África vai dizer que nós somos razão, mas somos linguagem. E a linguagem, enquanto língua, ela é limitada, porque ela só dá conta do racional. Então, essa linguagem ela também tem que ser experienciada por outras partes do nosso ser. Então, nós somos corpo, nós somos o coração que bate, nós somos uma série de outras coisas que também são compostas da nossa ancestralidade. Então, quem é que viveu para que eu esteja aqui? Quem precisou existir para que eu exista? Como foi essa existência para que a minha existência esteja? Então, existe um fio para trás, que no nosso caso às vezes irrecuperável por conta do sequestro africano e o surgimento dessa diáspora, mas o que eu quero dizer é que os valores civilizatórios africanos e afro-brasileiros, eles partem de uma outra compreensão do ser, enquanto integralidade, enquanto um pluriverso de ser sendo, enquanto um verbo no gerúndio, enquanto algo que está acontecendo, que é completamente diferente, praticamente antagônico, paradoxal, da forma estanque, sem muita dinâmica e calcada na experiência única que o Ocidente, com todos os seus poréns e questões, nos apresenta como experiência de vida, como possibilidade de experienciar a nossa existência, entende? Então, na verdade, eu não estou querendo impor nada, mas, na verdade, convidar as pessoas, de maneira geral, a fazerem uma autoanálise e perceberem até que ponto a agenda ocidental de destruição do ser e do outro, e da natureza e do planeta interestelar,
até que Uhum. ponto esta agência te contempla. E se te contempla, se você está muito feliz com o capital, se você acha que é poluir mesmo e está ótimo, meu bem, firme, siga firme. Uhum. Seja essa pessoa, não é um problema, não é um problema, porque liberdade é também escolher o copo de água Copo de suja. água suja. Porque, exatamente, só que quando você faz essa escolha, na liberdade vem também algo chamado responsabilidade. Uhum. Então, que as pessoas que escolhem a agenda ocidental, que elas tenham maturidade, lucidez para essa escolha de maneira liberta, para que elas possam se responsabilizar diante de qualquer fato que esta agência venha a trazer. Uhum. É assim que um debate maduro deve ser estabelecido. Porque eu Sim. não quero destruir o outro, eu quero só que o outro tenha responsabilidade, porque ele não vive sozinho. Essa Uhum. sociedade não é unilateral. Independente se ele quisesse ou não, ela não é unilateral. Então precisamos conversar, É. entende? Mais ou menos isso. Eu acho que vai cair a live, né? Deixa eu ver Não aqui. sei. 52. Não, não vai. Se cair, a gente pode voltar mais um pouquinho, né? Tá, deixa eu fazer o Tá. merchan. Gente, eu vou dar um curso África e Isso, bora Afrodiáspora, lá. caminhos pluriversais. Esse curso é online, ele tá no meu Instagram, no History. Vai acontecer dia 15 e 16 de junho. E você pode se inscrever lá no History, no link, ou você pode procurar o Diaspora Black, que é a plataforma que o curso está alojado. Você bota eventos.diaspora.black no Google, vai aparecer também. As vagas estavam acabando, mas eu pretendo abrir uma outra turma mais para frente. São dois dias. No primeiro, a gente vai fazer um mergulho, um panorama histórico de África e afrodiáspora. É tipo assim, tudo aquilo que a escola deveria ter te ensinado e não te ensinou. Então, essa aula é para isso. Bora É isso lá. mesmo. E no dia seguinte, no segundo encontro, o mergulho é mais filosófico e artístico e tal, para tecer reflexões. Enfim, estão todos convidados, venham acender o seu sol comigo, se inscrevam no meu canal Azingeres, me siga no Instagram, No tire um print Facebook. da gente, conte para todo mundo. É importante isso, assim, porque se as pessoas não tivessem confiado na minha palavra e tivessem divulgado o meu nome, talvez você não tivesse me conhecido. Porque Uhum. é assim, né? Então, é sempre e é um gesto de muita humildade também, porque eu reconheço que sozinha eu não consigo furar barreiras dentro dessa coisa virtual, totalmente ocidental, não só porque eu não sei nada disso de tecnologia, mas também porque eu não sou uma pessoa hegemônica. Uhum. As coisas que eu falo incomodam certas hegemonias. Vocês acham que o Leonardo DiCaprio, me ouvindo, ele vai ficar feliz? Só que o Leonardo DiCaprio, ele tem a caneta, não é mesmo? Sim. Então, eu preciso de maneira bem humilde, eu preciso das outras pessoas que não são os Leonardo DiCaprio, que elas de alguma forma me ajudem a furar essas barreiras impostas por ele. Sim. Né? Deixa eu E falar de que eu alguma também já me forma foi o que inscrevi no vocês curso. fizeram. Eu também já, porque tá, tem um monte de gente aqui, eu me inscrevi. Gente, eu me inscrevi assim que ela lançou. Acho que eu fui um dos primeiros a Tá me ficando bem inscrever. bonito. E eu ainda vou dar um materialzinho bonitinho, em PDF, Ó, direitinho, tchucu, bem isso. Eu profissional. faço propaganda lá no meu Instagram, eu já fiz, mas eu faço, depois que acabar essa live, eu faço de novo lá, eu posto os links pra galera aceitar, é só seguir a gente aí no nossos Instagram que a gente faz a propaganda e tá divulgando. Enfim, E vamos eu fazer acho. o quê? Vamos derrubar essa live e voltar para o encerramento, considerações Bora, finais? bora, vamos E aí, fazer se isso? tiver mais pessoas, vem também, né? Pra gente também Venham, não venham. ficar com 5 pessoas na live, né? Povo, Não, volta não. aqui, né? Por favor. Isso. Para a gente fazer ali, tentar. Não é concluir, não é fechar nada, mas continuar conversando Dá mais um um pouquinho. tchau adequado, né? Isso. Então tá, eu vou derrubar e a gente volta, né? Beleza. Vamos lá. As pessoas estão É isso. entrando. Vamos lá. Espero que as pessoas estejam gostando. Bem, É meio filosófico, né? eu acho que assim, o que eu queria falar, assim, gente, para mim às vezes é difícil, entendeu? Por mais que eu esteja, né, próximo a essas questões, enfim, o quanto é difícil às vezes para mim também pensar, sabe? Eu estava traduzindo o texto pro encontro lá com a Nayara.
Eu falo, gente, sabe assim, que era do Aimé Césaire, eu falo, porque a África não fragmenta, e a gente é fragmentado, a gente tem um pensamento Mas isso fragmentado, faz né? parte do próprio escopo ocidental. É o próprio Sim. escopo ocidental que não entende a integralidade do nosso ser. E aí tem uma série de pensadores de diferentes vertentes que tentam, de alguma forma, explicar de maneira mais crível ou de maneira menos crível os fenômenos que possam levar a isso. Mas de uma coisa é certa. E aí eu estou falando junto com Cheikh Anta Diop, né, um polímata, um homem, um dos maiores pensadores, não vou dizer pensadores negros, estou falando dos maiores pensadores do século XX, um dos maiores cientistas. E ele vai, grande estudioso de África, linguista, egiptólogo, historiador, físico, químico, um cara muito importante, e ele vai trazer a teoria dos dois berços, né? E vai trazer a teoria, vai mostrar que a África tem um berço civilizatório, matriarcal, e vai contrapor a Europa enquanto um berço civilizatório patriarcal. E aí, assim, a referência é essa, procurem, para vocês que estão interessados, desdobrar, né, a unidade... Qual o nome? Unidade, esqueci o nome do livro, unidade alguma coisa. Bota no Google. Cheikh Anta Diop. Mas ele nos apresenta essa teoria, enfim, ele apresenta outros também, mas essa me interessa, porque ele vai mostrar que conjuntos, na verdade, fenômenos climáticos, né, também vão ter ali uma presença, um fator decisivo na construção desse patriarcado eurocêntrico em relação à construção de um matriarcado africano. É claro que não é só isso, tá? Porque essa discussão seria muito rasa achar que é só o fator climático, a gente não está aqui para facilitar as coisas. A ideia é dificultar as coisas. Então, mas não se pode negar que o fator climático também vai ter um efeito aí. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, Cheikh Anta Diop, tá? Ele quer dizer o seguinte, que nessa proto-história, que a gente chama de proto-história, né, em que você tem ali os ancestrais, os primeiros homens ali no território europeu, Homo sapiens, tá? Não estou falando da Neandertal, não, estou falando que já é nós seres humanos dessa espécie. Mas ali, os fatores climáticos de muito frio, que não possibilitava a agricultura, que ainda tinham animais agressivos ali, né? Ali naquela era do gelo, mas com animais ainda muito, um ambiente territorial muito agressivo para o ser humano. Então, aquele momento era necessário para a sobrevivência daqueles clãs a figura do homem. Então é aquele arquétipo mesmo que a arte dá conta do homem das cavernas, vamos botar entre aspas, com um tacape, que dá uma porrada na cabeça da mulher dele e arrasta pelos cabelos. Então, é um arquétipo, né, de um pensamento, de um entendimento de linhas de pesquisa que acham sim, né, como o Cheikh Anta Diop, que essa construção nesse período é dos inícios do que a gente chama de patriarcado. Porque naquele momento, construtor, né, proto-construtor da sociedade europeia, você tem a mulher ali vista como alguém que vai parir, né, dar descendência, mas não é vista como força econômica. Então é como se esse homem ele tivesse lucidez de que ali aquela mulher era só mais uma boca para comer e que era um fardo de alguma forma, por isso o tacape e tudo mais. E quando o Diop vai fazer comparação com o mesmo período histórico e pensar as sociedades africanas, por conta do clima, não tem frio extremo, não tem animais, além do leão, né, e da pantera e do guepardo, mas que é muito localizado dentro do continente, não está em todos os lugares assim, loucamente. Tirando isso, assim, a possibilidade de sobrevivência daquelas comunidades naquela região não dependia exclusivamente da força daquele homem. Porque ali o homem podia caçar, mas a mulher podia plantar. Enquanto no território europeu, o homem tinha que caçar, arrumar fogo,
defender com os outros clãs, porque eles gostavam de uma briga. Game of Thrones é um arquétipo disso, um negócio assim de briga lá, briga cá, briga em tudo que é lugar, um negócio incrível que povo que gosta de brigar. Então, é só para entender que há caminhos para discussão, porque eu não estou sendo categórica em nada. Eu estou, na verdade, apresentando uma linha de pesquisa, uma linha de pensamento. Então, há muitos caminhos para além daquele pensamento somente feminista para pensar o patriarcado, caminhos outros que também localizam esse patriarcado e localizam o efeito que ele tem sobre todo mundo. E por que eu estou falando do patriarcado? Porque esse efeito que a gente fala para o patriarcado também serve para qualquer outro escopo que tenha o Senhor do Ocidente como premissa. Né? É a mesma coisa. Então, todos nós, sem exceção, que estamos dentro da fronteira fluida do Ocidente, somos construídos por ele. E isso é algo irreversível. O nosso ponto de responsabilidade é, diante disso, o que eu, pessoa pensante com a minha própria cabeça, posso fazer para amenizar esse impacto nas coisas que eu não tenho como mudar e mudar aquilo que eu consigo mudar. Porque é importante, e sobretudo, não transmitir aqueles comportamentos ocidentais para os seus que você não quer que siga adiante. E isso é algo que eu chamo de responsabilidade social, no sentido individual mesmo. Sim. E assim, eu acho Falei que... pra caramba de novo. Não tem problema, não tem problema. Aí, o que eu queria colocar e trazer para as pessoas, assim, que eu acho que os terreiros, eles vão nos trazer uma possibilidade de experimentar uma outra maneira de viver. Porque... Com certeza, é uma outra experiência civilizatória. Sim. E é por isso que eu falei do professor Jairo e do professor Juan Flores, Jairo Pereira e Juan Flores, porque eles trazem essa discussão, porque não é só ir ao terreiro, performar ali o ato mesmo do culto, entrar em transe, ou seja lá qual o seu papel ali naquela dinâmica do terreiro. Não é só isso. Pelo menos para mim, meu Baba Paulo de Ogum, ele fala muito isso, assim, estar no terreiro é praticar a filosofia do terreiro, é entender que ali o tempo é outro, a hierarquia é outra, a palavra vale muito, a palavra vale muito, não é algo que você desperdice, os ouvidos ficam muito mais abertos do que a boca, há uma série de comportamentos éticos ali dentro daquele espaço que te é ensinado durante o período de abianato, e aí depois você vira o Iaô e assim por diante. Eu não tenho experiência de Umbanda, mas eu acredito que a Umbanda ela esteja também de maneira bem parecida, porque o tempo é importante. A Umbanda, a questão é a cristianização, né, que ela sofre. Assim. E essa é uma discussão também que deve ser feita, né, com lucidez. Sim, e essa experiência da iniciação, né, porque, enfim, né, eu costumo dizer que eu aprendi a existir de uma outra forma, né, porque eu aprendi que em mim habita um sopro de alguma coisa divina, né, e essa alguma coisa é uma ideia que é um santo, né, então, meu Deus é preto, então assim, habita, e eu cultuo isso. Assim. E é muito importante você falar isso, porque eu não acho que seja um problema pessoas brancas cultuarem matrizes africanas de espiritualidade. Eu só acho que também faz parte da responsabilidade reconhecer que essa espiritualidade é uma espiritualidade genuinamente negra, que esses ancestrais são ancestrais genuinamente negros. Ogum não é São Jorge dentro desse arquétipo ocidental de cavaleiro, porque Ogum passou pela Terra em 4600 a.C. Foi a última notícia oral que nós temos da passagem de Ogum no reino da Yorubalândia. Então, Ogum foi uma pessoa, um ancestral que viveu num tempo e espaço, na verdade, vários tempos e espaços, a gente sabe bem disso, mas que se localiza dentro do contínuo histórico. Então, se está localizado dentro de África,
qual é a possibilidade desta pessoa, este guerreiro, esse ferreiro, que usa a sabedoria, que leva a guerra para levar o progresso, qual é a possibilidade deste homem, surgido em 4.600, antes da Era Comum? Veja bem, o Egito é fundado em 3.500, ou seja, Ogum está antes do tempo egípcio. Como é que este homem pode usar uma armadura e ser branco? Entende? Então, é uma questão de lógica e de respeito à ancestralidade das pessoas. Então, pessoas brancas são bem-vindas se elas acham que aquele ali é o caminho de recarrilamento dela espiritual. Mas elas têm que entender que elas são responsáveis ali também pela permanência daquele culto, pela não apropriação daquele culto, pelo processo de existência daquele culto, que eles são agentes ali também. E ser agente ali também é se responsabilizar por questões como essa, porque o Brasil passa por uma estrutura de epistemicídio, apagamento cultural, racismo estrutural, e isso tem que ser levado e discutido com maturidade. Simples assim. E é uma discussão séria, né? Então, não é para ofender o outro, na verdade é para levar luz àquelas pessoas, um fôlego, né? Vou usar o olhar, que seja uma ventania nas consciências das pessoas, das pessoas não só brancas, pessoas que frequentam o culto, da sua responsabilidade enquanto pessoa que frequenta o culto. Veja bem, quando você começou a falar de candomblé, eu sou uma abiã, e na minha casa, na educação do meu axé, eu entendo que eu não tenho ainda a maturidade suficiente para falar aqui numa live sobre o culto de candomblé. E aí o que eu fiz? Porque a minha educação ética, aprendida neste berço civilizatório que eu pratico no terreiro, me mostra que em situações como essa, Asa, em que você se localiza e entende você, cite quem pode falar melhor. E foi isso que eu falei. Então, Tata Flores e professor Jairo Pereira. É assim que funcionam as coisas, né? Dentro de um equilíbrio. Né? Só que a agenda ocidental. Isso! Só que a agenda ocidental não vai aceitar isso, porque a agenda ocidental gosta de ser única. Então, não vai. Se ela se interessa sobre alguma coisa, ela vai se apropriar dessa coisa para ser a única que a detém. E os seus detentores originais serão exterminados. Se não fisicamente, serão exterminados culturalmente, epistemologicamente, vai haver algum tipo de extermínio. Porque a relação ontológica do Ocidente, o ethos do Ocidente consigo mesmo e com o outro, é um ethos calcado em roubo, morte, destruição, depredação, colonização. Isso não muda. É bastante previsível, na verdade. Sim. Né? Gente, vamos fazer a hora do print. Você tira aqui os comentários. Eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso. Tem as 3 bolinhas. Tem essas 3 bolinhas? Tem. Aí você clica nela e vai estar lá, desativar os comentários. Comentários. Perfeito. Ei, mas a tua internet está toda coisada para mim, toda ruim. Agora ficou. Gente. Eu não sei pro povo se tá. Não, mas será que pro povo tá ou é só para mim? Não sei. Gente, vamos com a internet que tem, né? São as tecnologias. Vamos dar um sorriso, gente. É agora. Peraí que eu vou tirar o meu print também. Vamos dar um sorriso. 1, 2, 3 e já! Eu também quero tirar o print. Foi. Vamos lá, a hora é essa. Aí, perfeito. Aí, povo, agora já pode voltar os comentários, a gente vai também para as considerações. E pessoas, é isso, meu canal. Se inscreva lá no meu canal. É importante se inscrever no meu canal. Por quê? Porque quanto mais inscritos e quanto mais views, mais chance eu tenho de começar a ganhar algum tipo de dinheiro, não é mesmo? Um monte de gente que não sabe nada, que só desagrega, só destrói as coisas, não constrói nada. E eu nem quero que essas pessoas não estejam, não. Elas podem continuar. Sim. Eu vibro a existência delas, mas eu gostaria de também estar de maneira digna. Né? E para isso acontecer, eu preciso que as pessoas que gostam das coisas que eu faço me ajudem a ficar conhecidas. Assim, deixa eu te falar que no que depender de mim, enquanto editor associado, e eu tenho certeza que da professora Jocely também, que é a pessoa que está aí na universidade, enfim, o grupo é dela,
Mas, assim, aonde eu estiver, as pessoas terão que abrigar esse nosso discurso, que também eu já coloco que é meu, né? Eu não entendo, eu já nem entendo mais estudando ou pensando em qualquer outra coisa que não seja isso que eu acredito, né? Enfim, não tem como ser diferente, né? Eu sou uma pessoa iniciada, então eu tenho que respeitar isso, porque desrespeitar isso é desrespeitar o meu orixá, né? É desrespeitar o Exatamente. meu É tempo isso, essa de. frase não é incoerente, né? É incoerente uma pessoa estar praticando espiritualidade de matriz africana e, ao mesmo tempo, praticar o racismo, porque há ali um problema de lucidez sobre quem é o Uhum, orixá que você está batendo na sua cabeça, meu filho. Tu tem que entender aí e se decidir, porque tem um conflito. sim, Um e assim, conflito ético, inclusive. e assim, eu namoro uma pessoa que é nordestina, então assim, a gente não sabe qual é a descendência dele, mas também pouco importa. Então, assim, é que eu já estou num lugar e num estágio de existência, e aí é que eu acho importante colocar para as pessoas que a experiência de ser iniciado é uma coisa, não tem como explicar, né? Porque é uma coisa muito diferente. Então, o que eu costumo dizer para tentar explicar, né? Assim, é, eu aprendo e quero caminhar compreendendo e entendendo para onde eu quero ir, e eu tenho certeza que é para a África Ancestral, né? Porque a vida surge lá. Axé, Então, assim, axé, então é esse, isso esse é mesmo. o caminho. Esse é o caminho, não É tem isso, e outro. Assim. entender que o presente é o que importa. O passado, ele serve como movimento de Sankofa, né? Para a gente pegar É, aquela experiência factual do passado e utilizá-la como esteio e inspiração para o hoje. uhum, Mas essa coisa de futuro, progresso, vamos ser, essas coisas é uma agenda extremamente ocidental que levou a gente à desgraça coletiva que vivemos o hoje. Na verdade, nós, uhum, pessoas negras, vivemos nos últimos 500 anos. Então, de alguma forma, essa experiência que você tem, e as pessoas, né, têm com espiritualidades africanas, ou com a filosofia africana, ou com modos de vida não ocidentais, porque nem precisa ser africano, gente. uhum. Romper É, sim. com essa ânsia pelo vir ao ser. E essa ânsia de vir a ser, o progresso, inovação, sabe, tecnologia, globalização, essa ânsia por um futuro que não existe. E esse futuro que não existe, ele precisa, para existir, ser construído no hoje. E para esse futuro construído no hoje existir, ele precisa ser olhado para as experiências do ontem. Só que Uhum, o Ocidente não consegue fazer isso, porque ele acha que tudo que é passado é velho. O velho não uhum, é moderno. O velho não é. A tradição é algo negativo. A tradição tem que ser rompida. E a gente vê essa questão de tradição rompida e vê rompimentos familiares, vê rompimentos de laços de solidariedade que estão muito para além da tradição. Então, olha uhum. só essa amarra. E qual é a consequência? A consequência são indivíduos, na sua totalidade, ansiosos, narcisistas e depressivos. Depressivos. E aí, Uhum. isso é uma questão de análise, tanto individual, porque eu, pelo menos, tento fazer esse exercício pessoalmente, porque eu tenho consciência do quanto o Ocidente me compõe, mas Uhum. também é uma discussão que tem que ser feita no âmbito social, né? E em É. sociedades como a que você está me dizendo, que é a que você vive agora no Sul, essa discussão é mais do que urgente. Uhum. Ela chega a ser absurda de tamanha urgência, porque é ignorar uma parcela de existência e de experiência de ser e estar que Uhum. existe neste território. Pode existir em pequena quantidade, pode existir de maneira segregada, periférica, pode existir com a geografia que for, mas essa população existe e ela não Uhum. pode ser ignorada. Então, são debates urgentes, né? E o Brasil é um lugar de desgraça coletiva e Uhum. urgência contínua, né? A gente não consegue sair de sempre dessa, sei lá, desse modus operandi que a gente Sim. está sempre indo e vindo, batendo a cabeça e vai e volta. É uma coisa muito louca. Viver no Brasil não é para qualquer um. Não é É. mesmo, porque o tamanho da limitação que a nossa sociedade tem
em relação ao pluriverso de existir do planeta é muito grande. E eu não estou falando só a questão de pessoas negras, não. Eu estou falando de limitação sobre o mundo. Porque a gente é tão limitado que a gente, enquanto sociedade, tem um modelo americano, né, europeu de ser e estar. E aí, nós somos latinos e somos cópias desse modelo. Nessa brincadeira de cópia, a gente botou uma cópia mal diagramada de Senhor do Ocidente na presidência. E agora vamos lidar com a responsabilidade sobre isso. Né? Então, olha só, olha que desgraça coletiva, olha que ponto nós chegamos. Né? Olhar a televisão, né? Ver as notícias, e tem cavalo, e tem leite, tem uma série de questões semióticas aí que eu acho que é importante a gente ficar atento e não achar que vai acontecer uma ditadura militar conforme aconteceu em 64. Entender que a pedra do passado se ressignifica no presente. Falar de blackface não é achar que a pessoa vai passar graxa na cara, igual passava no século XIX. Falar de blackface é entender que a pessoa vai usar não só as mais maquiagens de ponta, como também os aparatos de filtro tecnológico que são oferecidos aí pelas essas redes. Isso também é blackface. Enfim, tudo isso para dizer o quê? Gostou de mim? Me siga. Me siga, se inscreva no meu curso. Vamos só lembrar que dia 16 agora é o curso, dia 16 e dia 15 e 16, dia 15 e dia 16. Isso, as inscrições estão abertas, estão quase acabando, mas quando acabar eu vou abrir outra, só vai ser mais para frente. Também tem muita coisa no meu Instagram. Todo sábado tem o livro, a série de livros chamada Livros Incríveis das Literaturas Africanas, em que todo sábado eu dou uma dica de um livro. Porque é isso, né? Cansada de explicar para as pessoas que literaturas africanas existem, eu não só explico, como eu ainda dou uma sugestão de um livro para a pessoa, né? E acender o sol dela, né? E gostaria também de agradecer, né, a oportunidade, falar para vocês que a filosofia Banto parte de uma perspectiva de que todo ser humano nasce com um sol dentro de si e que a gente faz a vida para acender esse sol. Então, de alguma forma, em algum momento eu decidi que eu só ia abrir minha boca para construir sóis, né? Então, enquanto uma pessoa pública, né? Que aqui eu estou falando enquanto uma pessoa pública e não enquanto uma pessoa privada, mas enquanto uma pessoa pública, alguém que de alguma forma está disposta a dialogar de maneira respeitosa e emancipadora, porque entendo que a gente precisa de um pouquinho mais de lucidez nessa sociedade, um pouquinho mais de educação nessa sociedade, um pouquinho mais de arte nessa sociedade. E para isso acontecer, precisa de diálogo. Então, muito obrigada, de verdade. É isso, ó, assim, é isso. Dou consultorias, dou orientações acadêmicas, tudo isso. Muito obrigada mesmo. Obrigada à sua orientadora, né? Agradecer, porque ela, do caso, é a pessoa da caneta na mão. Então, muito obrigada pela generosidade, de verdade. Agradeço mesmo a generosidade e o convite. Imagina, eu que agradeço e que, né, Exu, o mais rápido possível, possa nos colocar muito próximos, né? Axé. O senhor de todas as possibilidades, não é mesmo? Eu acredito muito nele, ele é meu melhor amigo. Então, assim, né, que o Iá possa brilhantar cada vez mais a tua vida e trazer sempre bons ventos, né? Axé. E que meu pai, Ogum Edé, nos dê muita glória, muita beleza e muita sabedoria. É isso. E eu queria terminar com uma frase que eu termino sempre, que me acompanha sabe, é entender duas coisas, que a humanidade ela é inegociável. Então, não se negocia a humanidade. Então, entenda isso e introjete isso dentro do seu coração, porque você, independente de quem você seja, de como você se entenda, você tem uma humanidade e ela é inegociável. E segunda coisa é que viver é um ato político-poético. Né? Político, porque nós somos sujeitos políticos. A nossa existir é um ato político. E poético, porque viver em plenitude, em dignidade, com o seu sol aceso, é um ato de poesia. E assim eu me despeço, que minha mãe Oiá leve os bons ventos
Muito obrigada. Obrigado também. Deixa eu só falar que não deu para eu ler. Foram vários comentários lindos que a gente teria mais umas 365 lives para dar conta. Então eu peço perdão, eu não li, não deu, mas assim eu acho que a nossa conversa foi linda, né? Marcaremos outros momentos. Mesmo. Eu te agradeço profundamente. Assim. Tá? E me fala se vai abrir concurso aí do Sul, hein? Porque eu estou de olho nos concursos. Me fala deixa eu te contar de concurso, bem rápido agora, aquela troquinha de concurseiro. Eu tinha vários, foram todos cancelados. Então, assim, eu estou na categoria desempregado ainda. Ai, meu bem, é a mesma coisa. Eu sou professora de uma faculdade particular, eu dou aula para engenharia e para os cursos de psicologia. Se chama UGB, aqui no Rio, mas estou aguardando ansiosamente um momento em que o concurso, bendito concurso, vai sair para eu poder fazer, não é mesmo? Mas diante das incertezas dos nossos tempos, é um momento de pensar em outras estratégias de sobrevivência, porque esse concurso não vai sair tão cedo. Infelizmente. Bora, a gente larga e bora para concurso. Bora lá. É isso. Tchau, gente. Boa noite. Beijo no coração. Obrigado, tá? Tchau.